Vou começar a gravar. Pronto, obrigado. Então, começando pela primeira pergunta, como é que descreve o seu progresso até chegar onde está hoje? Eu vou tentar ser assim rápida, mas depois, se quiserem aprofundar algumas das matérias, claro que poderíamos fazê-lo também. Bem, então, eu sempre quis ser farmacêutica, porque nasci numa família de farmacêuticos, os meus avós eram farmacêuticos, a minha mãe era farmacêutica, e entretanto, como cresci numa farmácia, senti-me inspirada a ser farmacêutica por aquilo que eu via em termos daquela que era a proximidade dos meus avós e da minha mãe à população, às necessidades que as pessoas tinham, da forma como nós conseguíamos também ajudar as pessoas a tirar maior partido das suas terapêuticas. Muitas das vezes as farmácias, já na altura, operavam muito como primeiras portas de entrada para o sistema de saúde, em Almadas particularmente, que era a zona onde os meus avós se vieram a, a instalar e a abrir farmácias, era uma zona que ainda não tinha muitos recursos de saúde e, de facto, as farmácias eram uma referência para a população. E eu senti-me inspirada nessa perspectiva, até porque também nos intervalos das aulas ia muito para a farmácia, o meu avô costumava distribuir-nos muitas tarefas da farmácia e eu fui ganhando um gostinho, digamos assim, pelas ciências farmacêuticas. Durante o período da escola, nomeadamente no meu período na Emílio Navarro, também ganhei um outro gosto, que é o associativismo. E foi alguém que me envolvi e que gostei bastante, até porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, apesar de saber que queria ser farmacêutica também. Pensava que gostava de ser muitas outras coisas paralelamente, e o associativismo permitiu-me dar asas a essa criatividade, dar asas a essas atividades paralelas e, portanto, comecei com o associativismo na Escola Emílio Navarro e depois acabei por levar o associativismo também estudantil para o mundo da faculdade, quando depois fui para a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. E então acabei por fazer ao longo dos últimos anos este percurso em paralelo. Por um lado, ser farmacêutica comunitária, portanto, estar a trabalhar numa farmácia comunitária e ser responsável também pela gestão das farmácias comunitárias da família, em conjunto com a minha irmã e com o meu irmão, que também foram alunos da Emílio Navarro e que também foram para ciências farmacêuticas, portanto, essa parte mais profissional, mas a parte dessa componente de trabalho. Tenho estado sempre envolvida no associativismo, primeiro no associativismo estudantil, depois quando saí da faculdade fui convidada a participar tanto a nível internacional como a nível nacional, em organizações como a Federação Internacional Farmacêutica a nível internacional, onde tive a oportunidade de lançar um grupo de jovens farmacêuticos dentro da estrutura, como a nível nacional, através de cargos na Associação Nacional das Farmácias e da Ordem dos Farmacêuticos, sendo que a Associação Nacional das Farmácias é a associação que representa os proprietários das farmácias e a Ordem dos Farmacêuticos é a associação que é responsável pelo registro e pela monitorização da atuação dos farmacêuticos, é a entidade regulatória. Portanto, já fui presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas e membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos e atualmente sou presidente da Associação Nacional das Farmácias, tendo passado por vários cargos, nomeadamente também presidente da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, na altura, que foi aquilo que também me permitiu conhecer a nível internacional a Federação Internacional Farmacêutica, onde, para além daquele grupo de jovens farmacêuticos que fundámos, também acabei por fazer uma evolução em termos de cargos e responsabilidades e, na realidade, fui a primeira mulher em 100 anos da organização a chegar ao Comitê Executivo da Federação Internacional Farmacêutica como secretária profissional. Neste momento estou mais dedicada à presidência da Associação Nacional das Farmácias, ao acompanhamento com os meus irmãos da gestão das farmácias da família, na zona da Almada, e também, paralelamente, porque entretanto conheci o meu marido na faculdade, e ele também é farmacêutico, temos lançado alguns projetos em conjunto, que são projetos que visam melhorar a forma como as farmácias são geridas e ajudar as farmácias também a serem viáveis economicamente e, portanto, criámos grupos de compras para que as farmácias possam, no fundo, delegar essa responsabilidade da centralização das compras numa estrutura para que possam libertar o seu tempo para acompanhar as pessoas no dia-a-dia da farmácia e criámos também um outro projeto mais recente que visa precisamente implementar
serviços farmacêuticos de valor acrescentado e de acompanhamento de pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão e com outros problemas de saúde nas farmácias comunitárias e ajudar as farmácias a fazê-lo através de um sistema informático que criámos. Portanto, na realidade, tenho tido aqui um percurso que passa por várias componentes, que passa por várias responsabilidades, muito de trabalho, como é óbvio, em equipa, e algumas das iniciativas são associativas, outras das iniciativas são individuais empresariais e outras são empresas que prestam serviços a um maior número de farmacêuticos e de farmácias. Ok. Qual é que você diria que é a parte mais interessante e a parte mais difícil dos seus cargos? Bem, eu diria que interessante é tudo, ou seja, porque de facto, tendo a oportunidade de estar em todas estas plataformas, tenho o privilégio de conhecer imensas pessoas, de interagir com imensas pessoas, de trabalhar com imensas pessoas para atingir um objetivo final, quer através da farmácia, e o nosso objetivo é servir melhor a população, quer através das associações em que, com, por exemplo, a interação que temos com o Ministro da Saúde, ou mesmo com o presidente do Infarmed, que é a autoridade do medicamento, onde vamos influenciar a legislação e onde vamos, no fundo, o que nos vai permitir ter uma ação mais que vai ter um impacto maior sobre a sociedade. E, portanto, desde o impacto individual na pessoa que precisa de ser acompanhada pelo seu farmacêutico, até à influência que nós conseguimos ter em termos de acompanhamento das alterações legislativas e propostas de alterações legislativas, de facto, isto tudo é muito interessante e diria que é muito complementar. O que é mais desafiante? Eu diria que é tudo aquilo que está relacionado com os cargos de liderança, em que assume-se muita responsabilidade, ou seja, nós temos de ter presente que estamos em representação de uma classe profissional, por um lado, estamos em representação de um conjunto de pessoas que depende, do ponto de vista, muitas das vezes até económico, do sucesso das nossas intervenções, e portanto eu diria, não é uma dificuldade, mas é aquilo que eu assumo com mais sentido de responsabilidade, é a responsabilidade. Portanto, dito isto, acha que os seus cargos são capazes de lhe fazer stress ao ponto de querer desistir de algo? Ou corre sempre tudo bem para si? Ao ponto de chegar a desistir, não. Claro que há momentos de maior tensão e há momentos de maior peso. Mas também fui aprendendo ao longo dos anos duas coisas. Uma delas é a trabalhar em equipas para distribuir, no fundo, tarefas e partilhar responsabilidades, e isso ajuda muito, e termos pessoas em quem confiamos e com quem podemos também ventilar e expor as nossas frustrações internamente é muito importante para ir permitindo esvaziar um pouco essa pressão. E por outro lado também aprendi a conhecer-me melhor e a perceber quando é que tenho de parar e quando é que preciso de uns dias. Precisamente agora, neste momento, estou nos Estados Unidos da América, tinha uma conferência de farmácia, mas decidi tirar 3 dias antes da conferência para, no fundo, também conhecer um bocadinho a zona onde a conferência vai ter lugar. E fazer uma coisa que eu adoro, que é conduzir grandes quilómetros, porque é uma forma de uma pessoa não estar agarrada ao telemóvel, porque tem de estar a conduzir, e dá para pensar em muita coisa, e estamos sozinhos com os nossos pensamentos, e dá para descansar também um bocadinho, para além de que o fuso horário também permite que não receber muitos contactos ao longo do dia. E permite entrar num período um bocadinho de mais relaxamento. Portanto, eu acho que isso é importante, e acho que ter feito essas duas coisas faz com que eu nunca tenha vontade de desistir. Ok. E agora, para terminar, descreva a sua profissão em 4 palavras. Em 4 palavras, bem, eu diria proximidade, também competência, porque eu acho que isso quer-se sempre de um profissional de saúde, é importante saber Claro. que tem profissionais competentes, solidariedade, e eu diria
Há uma palavra em inglês que eu gosto mais do que a palavra em português. A palavra em português, a responsabilidade, eu acho que não indicia aquilo que eu quero dizer. Há uma palavra em inglês que é accountability, é uma pessoa assumir um compromisso para e acho que nós temos muito accountability, temos de assumir compromissos para com os resultados em saúde da população, para com a melhoria da qualidade de vida da população, e acho que, portanto, essa palavra, que não existe apenas como uma palavra em português, acho que também resume muito aquilo que um farmacêutico é e quer assumir perante a população que serve. Sim, sem dúvida. Ok. Portanto, isso resume bastante o que nós queríamos saber. Nós agradecemos bastante, foi um prazer conhecê-la. É sempre bom saber um bocado mais do interior, né?